Salve, salve pessoal, nossa querida Carol Bento me mandou algumas perguntinhas bem interessantes para bater um papo com vocês a respeito de mergulhos. Para quem não sabe, esse é meu segundo hobby. Não basta gastar dinheiro com aquário, a gente também quer gastar dinheiro e não conhecer os corais no outro lado do mundo. E aliás, eu já falei, eu acho que todo aquarista deveria em algum momento ir para uma viagem para ver como são os recifes de corais na natureza. E a primeira pergunta que ela me encaminhou é do nosso amigo Reinaldo Shen. Fala, Shen, grande abraço. Qual o lugar mais improvável, seja por temperatura ou outros fatores, em que encontrou corais saudáveis? Vamos lá, essa resposta é bem interessante porque os dois lugares mais improváveis e onde a gente tem recifes maravilhosos são o Mar Vermelho. Por que o Mar Vermelho? Porque é um lugar extremamente quente. É uma região muito pobre em matéria de nutrientes, porque você não tem água doce desaguando dentro dos recifes de corais, trazendo minerais, nutrientes para os corais poderem se desenvolver, e um local com uma salinidade muito grande. Então quando você olha, você logo acha que não vai ter nada, só que quando desce é maravilhoso, viu, Shen? E o outro local também bem improvável é o extremo oposto. É lá na região de Papua, onde a gente vai ver o arquipélago de Rajampá. Espetacular. E por que lá é improvável? Porque a temperatura da água lá é o ano inteiro na casa dos 29 graus. E a gente sabe, com experiência própria em aquários e em outros lugares do mundo, que essa não é uma temperatura muito provável para você ter corais saudáveis. Eles normalmente sofrem muito com temperaturas mais elevadas. Mas lá tem uma série de peculiaridades que fazem com que o recife de coral seja extremamente saudável e bonito, mesmo com 29 graus de água o ano inteiro. A segunda pergunta vem da nossa amiga Ana Beatriz Bento. Qual equipamento você costuma usar para fotografar em mergulho? Câmera, flash, caixa estanque? Vamos lá, Ana. Já há alguns anos eu optei por migrar das grandes DSLRs para as câmeras que são chamadas de mirrorless, que não tem espelho. E aí eu vou num padrão que chama micro 4/3. Basicamente são câmeras da Olympus, da Panasonic e também da Sony, tá? Eu uso uma Olympus do padrão OMD. E aí eu tenho 3 lentes. As duas principais que eu utilizo é uma grande angular, uma 714, e uso também uma lente macro de 50 milímetros, tá? Se você for converter isso para uma full frame, você teria que dobrar para você entender qual que seria a lente equivalente. Uso uma caixa de alumínio da Nauticam, tá? E uso 2 estrobos, 2 flashes da CNC, o DS2. Ou seja, é muito equipamento que a gente carrega. Só para você ter uma ideia, para a gente poder tirar foto, eu, que não uso DSLR, por isso é um pouco mais leve, carrego 12 kg só de equipamento fotográfico. Sem contar que a gente sempre leva GoPro também para fazer um ou outro filminho. Essa é uma pergunta curiosa. Qual o mar mais bonito que você mergulhou? Se a gente não falar do recife de coral, for falar assim do mar, da cor da água, o mar azul turquesa do Caribe é muito bonito, sabe? Aquela cor dele, aquela transparência é muito interessante e é impactante quando você olha para ele. O único local onde você tem praias e águas tão bonitas quanto o Caribe, dos que eu já frequentei, também na Tailândia, viu? As praias da Tailândia são maravilhosas. Infelizmente, boa parte dos recifes de corais na Tailândia já não estão mais tão preservados. A Ana também mandou pra gente uma terceira pergunta. Qual o lugar favorito de mergulho? Essa é fácil, Ana. Eu sou viciado na Indonésia. Não é à toa que eu vou voltar para lá agora pela 6ª vez. Porque a Indonésia tem mais de 2.000 ilhas e cada ilha tem uma característica muito diferente. Tem a sua peculiaridade do mergulho. E especificamente na Indonésia, o que eu mais gosto é Rajampá. O isolamento dele faz com que seja um lugar ainda muito intocado. Então os recifes são super preservados, praticamente a gente não tem sinais de branqueamento e tem uma preservação também dos grandes animais. Então é um lugar onde você mergulha em recifes de corais maravilhosos, com peixes pequenos e corais, mas também com tubarões, raias-mantas e, se você der sorte, até com um dugong. Próxima pergunta é a respeito do Mar Vermelho. Conte-nos sobre o Mar Vermelho no Egito. E lá você pode presenciar alguma das atrações mais famosas? Pude sim. Já mergulhei tanto no Egito quanto também mais ao sul, no Sudão, para poder mergulhar o Mar Vermelho mais intocado, tá? No Egito é muito famoso pela parte dos naufrágios.
Então eu desci o Tistelgorm, que é um dos naufrágios mais famosos do mundo, um naufrágio gigante da Segunda Guerra Mundial, e que tem caminhões, motos, fuzis, equipamentos da Segunda Guerra, tudo ainda nos porões, e você pode mergulhar com eles. Mergulhei também em um que é super fotogênico, que tem, talvez seja a foto mais bonita de mergulho que eu tenho, que é do Guianes D, tá? E também nos recifes de corais. Dentre eles eu gosto de falar muito das Brother Islands, Big Brothers e Small Brother, que além de ter um naufrágio também famoso, tem um recife de coral em paredão lindo, mas tem muito tubarão galha branca oceânico, que é um dos tubarões mais agressivos, mas também um dos mais fotogênicos, porque ele vem muito próximo do mergulhador para poder tentar identificar e ver se é alimento ou não. Ele não ataca, é muito raro, mas é muito fácil de você fotografar, porque literalmente ele chega muito perto da gente. Ele é bastante curioso. Pergunta agora é, o que você viu de mais impressionante nos mares de Palau e Micronésia? Nossa, é um lugar bonito, viu? Palau já fez parte da Micronésia, depois se separou. Na Micronésia eu mergulhei na região que chama de Iap, tá? Iap é um dos lugares mais famosos para mergulhos com raia-manta. Literalmente você está a 5, 6 metros de profundidade, ou seja, é muito raso para mergulho isso, e fica cheio de estações de limpeza com raias-mantas passando em cima de você o tempo todo. Quase que se você levantar o braço, você consegue passar as mãos nelas. Claro que a gente não deve fazer isso no mar, tá? A gente deve, não, ao máximo, evitar tocar nos ambientes, nos animais marinhos, nos corais, em tudo. Micronésia também é muito bom. Iap, um mergulho com mandarim. Para quem não sabe o mandarim dive, você mergulha no recife de coral no momento em que o sol está se pondo, tá? E literalmente fica parado em frente ao recife e espera os mandarins começarem a sair para acasalar. Você não precisa nem nadar, só fica parado, aponta a sua câmera e espera que de repente eles começam a sair, parear e subir na coluna d'água para poder desovar. É uma experiência única, você fica 1 hora parado só vendo desova de mandarins. Espetacular! Lá foi muito bonito, e em Lembeh, na Indonésia, também tem um mergulho de mandarim muito bom, tá? E já em Palau é muito famoso pela quantidade de tubarões. Tem muito tubarão e cardumes de peixes muito grandes, tá? Alguns dos pontos de mergulho mais famosos do mundo ficam em Palau, como Blue Hole, Blue Corner e vários outros. E além de tubarões, você também vê uns peixes napoleões tipo gigantescos. Vou contar uma historinha que a gente estava em Blue Corner, eu estava filmando na época os tubarões e quando eu olhei para o lado, minha esposa estava literalmente abraçada com um peixe Napoleão. É verdade. Próxima pergunta. É verdade que a Indonésia abriga a maior diversidade de espécies marinhas do mundo? Bom, existe uma região ali no Sudeste Asiático que é chamada de Triângulo dos Corais. Ela vai desde ali da península formada pela Malásia, Bornéu, Indonésia, Filipinas, até Papua. Essa região contém a maioria absoluta dos corais e dos peixes que você tem na natureza. Então, para quem quer realmente vivenciar o mergulho de coral,
algo muito próximo do que a gente tem nos nossos aquários, é essa região que você deve buscar. E eu gosto muito da Indonésia exatamente pela diversidade de ilhas que tem. Mas quando eu mergulhei nas Filipinas, também foi espetacular. Tem alguns pontos lá, algumas ilhas, tipo a Ilha Verde, que é indescritível. Parece que você está dentro de um aquário. Qual o mergulho mais emocionante da sua vida? Nossa, isso é tão interessante, é tão relativo. Mas talvez o mergulho mais emocionante, não do ponto de vista de beleza, mas afetivo, foi exatamente em Ilha Grande, tá? Por quê? Porque até essa época a minha esposa não mergulhava. Eu mergulhava sozinho e ela ia comigo e ficava no hotel. E a gente não conseguia vivenciar, não conseguia compartilhar com ela essa experiência. E um dia eu saí no barco, mergulhei, e quando eu voltei para o barco, ela não estava mais lá dentro. Ela tinha pedido para fazer um batismo, algo que eu achava que nunca aconteceria, porque ela tinha literalmente medo e pânico de afundar a cabeça no mar, e ela fez um batismo e adorou. E a partir daí ela passou a ser minha dupla e minha companheira dos mergulhos. Então isso me traz uma sensação muito boa e uma memória afetiva muito grande. Melhor do que qualquer peixe, qualquer coisa, é poder compartilhar isso com a minha esposa. Nono, você já sentiu ou passou por algum risco no fundo do mar? Já. Acho que todo mundo acaba experimentando isso uma hora ou outra. Porque o mergulho, ele é um esporte de risco, tá? Um esporte radical. Claro que a gente tenta controlar o risco fazendo a operação a mais segura possível, checando todos os equipamentos, fazendo todos os cursos necessários. Eu fui até o curso já de rescue, eu já aprendi a fazer resgate submarino, tudo. Mas uma vez mergulhando em Guarapari, aqui no Espírito Santo, fazendo um mergulho noturno, o barco que a gente estava estragou. E literalmente a gente estava no mergulho e quando a gente voltou para a superfície, a gente não viu o barco. Tá? Ele ficou à deriva por ter estragado o motor, a corrente foi levando e quando a gente se identificou ele estava muito longe. E isso à noite, ao final de 1 hora de mergulho, em que você já está cansado e carregando uma máquina ainda, na época eu estava com uma filmadora. Ou seja, nessa hora passa tudo na sua cabeça. Será que eu vou conseguir nadar? Será que eu vou conseguir chegar no barco? E felizmente a gente fez uma natação, chegou e deu tudo certo. Mas que dá um frio na barriga, dá e muito. Olha que legal. Agora uma pergunta a respeito aqui do nosso Brasil, né? No Brasil, qual o local que você recomenda para mergulho? Qual mergulho nas nossas águas permanecerá na sua memória para sempre? O Brasil tem muito local bom para mergulho, tá? Aqui no Sudeste a gente pode falar de Arraial do Cabo, pode falar de Guarapari, por incrível que pareça, o Espírito Santo tem uma das maiores diversidades biológicas do Brasil. A gente tem Abrolhos, o arquipélago que é lindíssimo, não só pela natureza fora d'água, mas também embaixo com uma diversidade grande de peixes, os chaperões, né, os famosos corais gigantes do arquipélago de Abrolhos e também naufrágios, e a princesa dos mares do Brasil, que é Fernando de Noronha, que é muito bonito, não só a ilha, as praias, a natureza, mas também embaixo d'água, com muito peixe, locais muito paradisíacos, muita vida, muita esponja e também muitos tubarões para quem gosta de grandes pelágicos. Vale a pena mergulhar pelo Brasil.
11ª. Qual animal marinho de maior tamanho você já conseguiu chegar perto ou tocar? Bom, eu já cheguei perto das baleias, né? Baleias de jubarte, tudo, mas sempre fora d'água, sempre de cima do barco. No Brasil, ele não é permitido que você mergulhe com baleias. Aliás, para quem tem vontade de mergulhar com jubarte, o melhor lugar do mundo para fazer isso é na região de Tonga, onde você pode fazer snorkel com elas, e infelizmente eu ainda não tive essa experiência. Embaixo d'água, o maior animal com o qual eu já mergulhei, que também é o maior peixe dos oceanos, foi o tubarão-baleia. Experiência única, feita na região de Cebu, nas Filipinas. Como é o comportamento dos peixes palhaços no oceano? Realmente ficam mais agressivos? O comportamento é muito parecido com o que a gente tem nos aquários, porque você vê que as espécies também no oceano têm comportamentos de agressividade diferentes, tá? A gente vê, por exemplo, o pércula, o ocelares, até o próprio skunk, são peixes que ao se deparar com um mergulhador, eles entram para dentro da anêmona e não saem, eles tentam se proteger ali dentro. Já alguns peixes, como os tomates, o clark, o marum e o polímenos, né, o saddleback, eles saem, chegam a se afastar até 1 metro da anêmona dentro do mar e literalmente eles vêm te morder. Eles encaram um mergulhador desse tamanho, como se a gente fosse nada para ele. Ele vem para te morder e para te afastar da toca dele. Qual a maior profundidade que já desceu e onde foi? Eu já desci aos 45 metros de profundidade, tá? Foi exatamente no Mar Vermelho, na região do Sudão, onde a gente foi para mergulhar com os grandes tubarões martelos. E o tubarão martelo, tirando algumas regiões, eles normalmente preferem habitar locais mais fundos porque eles gostam de temperaturas mais baixas, águas mais frias. É muito pouco comum você ver tubarão martelo no raso, tá? E aí lá, para poder encontrar, a gente descia todo dia abaixo dos 40 metros de profundidade. Qual sonho em termos de mergulho você ainda não realizou? Eu ainda não mergulhei na Grande Barreira da Austrália. Parece assim inacreditável. Todo mundo fala, eu não acredito. Mas a Grande Barreira ela sofreu uma série de branqueamentos ao longo dos últimos anos que dizimou grande parte delas. Hoje, para você ver a barreira mais intocada, mais preservada, você precisa fazer viagens embarcadas e ficar 7, 10, 14 dias embarcado para poder chegar nos pontos mais intocados ao norte da Grande Barreira. E isso eu ainda não fiz, porque a minha esposa ela não se dá muito bem com livre a bordo. A gente sempre prefere ficar em hotéis na superfície e sair para mergulhar. E eu estava esperando também a Grande Barreira recuperar um pouco. Infelizmente, o que a gente viu é que ao longo dos últimos anos ela estava se recuperando. Em alguns pontos, a cobertura de coral da Grande Barreira estava alcançando 35%, 37% da cobertura original, que parece muito pouco, mas é o auge dos últimos anos, tá? Mas esse ano voltou a ter um evento de branqueamento grande lá. Eu espero que esse branqueamento não resulte em uma mortalidade alta de corais, porque nos próximos anos estava na minha programação ir para lá fazer esse mergulho. E qual a menor temperatura que já suportou e onde foi? Arraial do Cabo. Cabo Frio e Arraial do Cabo tem uma corrente que vem da região da Patagônia, vem do sul, que é gelada. Eu peguei uma vez uma temperatura de 14 graus e literalmente, como eu estava com uma roupa semi-seca, quando a água entrou, você sente o corpo inteiro doendo, não é nem frio não. Parece que toda a sua musculatura contrai até você aquecer e aí conseguir partir para o mergulho. Eu te confesso que não é uma experiência que eu gosto muito não. Eu prefiro água quentinha, por exemplo, lá da região da Indonésia. Falando sobre as Ilhas Fiji, você teve a oportunidade de encontrar animais singulares como o martelo? O martelo em Fiji não, tá, Carol? Mas lá você mergulha com muito tubarão. Um que tem lá muito e que é o que ataca também aqui no Recife, no Brasil, é o cabeça chata, que eles conhecem lá como bull shark. E é literalmente um touro. Ele faz jus ao apelido bull shark pelo tamanho do animal. E também com diversos outros tipos de tubarões. Tubarões de Recife, tubarão galha branca. Lá tem muito tubarão, é bem legal. Existem algumas passagens
em que você fica parado e os tubarões ficam caçando no meio dela. E tem muito recife de coral bonito. Fiji é muito legal, muito. É um local onde você mergulha com platôs forrados de corais e cheios, cheios, cheios de pequenos peixes. Muito cheio de ântia, de cromes, de blênios, todos esses peixinhos que a gente tem nos nossos aquários, você literalmente entra num mar deles no meio dos corais. É uma experiência também sensacional. Principalmente a região de Namená e de Blywater. Namená é a maior reserva não extrativista de Fiji e exatamente por não poder tirar nada de lá, os recifes são muito preservados. Qual a diferença entre o mergulho de snorkel ou com cilindro? Qual opção você costuma utilizar? O snorkel, você normalmente fica em regiões mais rasas, tá? E você vê sempre de cima. É diferente do mergulho com cilindro, que você vai ao fundo e fica no mesmo nível do recife, dos animais, e inclusive consegue ir em profundidades maiores. Os dois são muito legais. Eu gosto também muito de snorkel. Mas a oportunidade de você descer e ficar cara a cara com os animais, alcançar profundidades maiores, faz com que a minha preferência seja sempre o mergulho com cilindro. Qual o animal mais estranho que você já se deparou embaixo d'água? Nossa, eu não preciso nem citar um só não, são vários. Mas eu vou citar uma região para quem gosta de animais exóticos e diferentes. Na Indonésia tem uma região que chama Estreito de Lembeh, que é o paraíso da macrofotografia, onde você vê todos os grandes animais exóticos e bizarros, todos os tipos de frogfishes, ghost pipefishes, as moreias mais estranhas que imaginar, rinópia, nudibranquio, e lá é muito legal, e muito polvo também, tem uns polvos super interessantes. Então se você quer ver animal estranho, vá para Lembeh, vale muito a pena. Que análise você faz sobre o estado de conservação dos corais nos mares do mundo? Felizmente, Carol, como eu já mergulho há alguns anos, o que a gente tem visto é que na maioria dos lugares eles estão cada vez mais raros e morrendo mesmo. Tudo que a gente vê em documentários é fato, não dá para esconder isso. E, putz, tem locais que nem dá para mergulhar mais. Por exemplo, a Tailândia, que eu mergulhei em 2011, hoje praticamente já destruiu todo o seu recife de coral. Você tem alguns locais isolados. Assim, se a gente não fizer algo, em pouco tempo não vai ter mais recifes de coral na natureza. E para quem quer conhecê-los da natureza, vá logo, porque a gente não sabe quanto tempo mais eles vão durar. Você concorda com a proibição da coleta no Havaí de forma tão prolongada? Em parte sim, em parte não, tá? Eu não concordo com o banimento, com a proibição total. Eu acho que isso acaba gerando espaço para ilegalidade, tá? E você empobrece também as populações locais, porque a gente sabe que nessas regiões, principalmente regiões mais pobres, como Filipinas, Indonésia, Sri Lanka, existem muitas famílias que dependem do recife de coral para sobreviver. E se eles não puderem vender como um animal ornamental, eles vão matar e vão comer e vão destruir. Se eles não
tem valor no Recife de Coral para ter um retorno pecuniário, seja com a pesca, seja com o turismo, eles não valorizam, tá? Eles não têm essa visão de conservação. E no Havaí é preciso ter essa visão. Por isso que o banimento também foi correto. Por quê? Porque na maior parte dos locais onde se extrai animais da natureza, não existe nenhum tipo de controle. E o controle é necessário. Então a proibição total, eu não concordo, mas a liberalidade também de você pegar sem ter nenhum tipo de discriminação e sem saber qual que é o impacto disso na natureza, eu também não concordo. Eu acho que tudo tem que ser feito de uma forma sustentável. Você acredita que o aquarismo é predatório e realmente tende a acabar? Predatório é. Toda vez que você retira alguma coisa da natureza, você está predando. É um papel dele. A gente tira esses animais de lá e coloca nos nossos aquários. Isso tem um impacto. Claro que qual é o tamanho desse impacto é até difícil a gente mensurar, mas ele existe, tá? Se você for ver a estatística, tem milhões de green chromes, por exemplo, que é o animal mais exportado no mundo, sendo coletados anualmente da natureza. Isso vai ter algum tipo de repercussão. E se ele tende a acabar, eu acho que o aquarismo como a gente tem ele hoje, sim, tá? Porque boa parte dos países exportadores vão parar de exportar pela questão da preservação ou pela própria destruição dos recifes de corais. Mas a gente vai ter ainda os animais de aquicultura, maricultura e de cativeiro. Eu acho que esse é o futuro do aquarismo. O DK mandou uma pergunta para a gente. Aonde há mais tubarões e baleias? Olha, no Brasil, aonde tem mais baleia é na região de Abrolhos, tá? Se você olhar a época do ano, se não me engano, é próximo de junho, julho, existe a temporada das baleias em que você vê várias delas que vão lá para poder procriar. No mundo, para poder mergulhar com baleias, você tem as baleias mink na Grande Barreira de Corais, também existe uma época do ano em que você precisa ir para lá, e em Tonga, onde você pode fazer um mergulho, no caso não de cilindro, mas o snorkel na superfície com as baleias jubarte. Talvez seja o melhor lugar do mundo para poder nadar com elas. E em matéria de tubarões, aí eu recomendo muito Palau. Palau tem muito tubarão. Lá é um local onde o tubarão ele é preservado, é proibido a pesca e captura de tubarões e raias-mantas, e por isso você tem grandes pelágicos em praticamente todos os mergulhos. Para terminar, meu xodozinho, né? É verdade que as ilhas de Rajan Park, situado na Indonésia, é um dos mais perfeitos e intocados lugares para mergulho no mundo,
e que lá você consegue ouvir nitidamente os sons dos animais marinhos. Só para você ter uma ideia, daqui 2 meses eu volto lá pela 4ª vez, tá? Para mim é o melhor lugar para mergulhar. Água quente, recifes extremamente preservados, natureza ao seu extremo, tanto em cima da água, que você fica escutando as aves, vendo alguns primatas, vendo aves do paraíso, para quem não sabe, eles são dessa região, quanto embaixo d'água, recifes, tubarões, raias-mantas, você vê de tudo por lá. É muito, mas muito bonito mesmo. Eu adoro, sou muito suspeito. E lá você consegue realmente ouvir a natureza. Sabe por quê? Porque tem muito pouca influência do ser humano, principalmente nas ilhas mais isoladas. Para mim, o melhor hotel de mergulho, o melhor lugar do mundo que eu já mergulhei, chama Missul. É uma ilha ao sul da região de Rajampá, que é extremamente isolada, super bonita e super silenciosa. Além de tudo que a gente já falou aqui, lá você consegue experimentar, por exemplo, à noite, a bioluminescência do plâncton. Você consegue andar pela praia e ver os seus pés, aquela água azul que a gente vê em filmes, em documentários. Lá realmente você vivencia isso. É impagável. Mas é muito caro também. Tem que dar um jeito de pagar. Bom, Carol mandou mais 2 mensagens temporonas aqui. A primeira é do nosso amigo Fernando Bortolato Faria. Ele perguntou, de todos os animais que você já viu nos mergulhos, qual mais te impressionou? Cara, eu acho que foi o tubarão-baleia, viu? Apesar de eu gostar muito de raia, assim, o animal que eu mais gosto é raia, raia-manta e raia-chita. Eu sou apaixonado por uma raia-manta, cara. Mas o tubarão-baleia é impressionante. Ele é muito grande, ele é muito pacífico. Ele vai nadando numa tranquilidade, parece que não tem resistência. Ele ignora tudo que tem no entorno e você só vê aquele monstrão de mais de 5 metros passando. 5 metros é quando ele é pequeno, tá? Ele chega a mais de 10. E a segunda pergunta é do nosso amigo Flávio Donati, que perguntou quanto custa uma aventura dessa. Flávio, depende muito para onde você vai, tá? Uma viagem aqui no Sudeste é muito mais barata do que, por exemplo, para Abrolhos, que vai ser mais barata do que para Noronha, que vai ser mais barata do que para ir para o Caribe, que é mais barato do que ir para o outro lado do mundo, tá? Mas vamos colocar assim, um local que tem um custo-benefício bastante atraente, é bem interessante, é Egito, tá? O Egito ele tem um custo mais baixo, tanto da parte de voo, quanto de hospedagem, quanto da parte de mergulhos. Você consegue fazer uma boa viagem para o Egito, ficar em um bom hotel, bons mergulhos, gastando em torno de uns 15, 20 mil reais, tá? Que é mais ou menos o que você gastaria para ir para Noronha, para ficar numa boa pousada também. Já para você ir para o outro lado do mundo, para a Indonésia, só de passagem aérea para uma pessoa, dependendo da companhia, você vai gastar uns 15 mil reais. E aí o hotel varia de onde você vai ficar. Você tem desde homestay, né, esses hotéis mais básicos, tipo albergues, que vão custar poucos dólares por dia, até hotéis excelentes. Por exemplo, um hotel de ponta em Rajampá, ele chega a custar $1.000 a diária, com mais mergulho, $1.500 a diária. Já ficar em Bali, num hotel mais básico, ou em alguma ilha próxima de Bali, num hotel mais básico, você consegue hotéis para pagar tipo $90, $70 a diária, e mais aí uns $100 por saída de mergulho, tá? Então assim, tudo varia de acordo com o que você está procurando. Opa, e não é que a gente tem mais 2 perguntas? A primeira delas é do nosso amigo Júnior Fernandes. Qual lugar aqui no Brasil você considera como uma boa opção para quem quer mergulhar e esteja iniciando? Um lugar onde ao mesmo tempo se possa desfrutar de uma fauna de peixes e corais, mas que seja economicamente viável para quem não tem muitos recursos. Cara, uma pergunta muito boa, tá? Eu acho que realmente quem está começando o mergulho, o ideal é começar por um lugar mais fácil, mais simples, mais barato também, onde você também vai poder curtir muito. Vamos colocar assim, o Brasil, em toda a costa você tem onde mergulhar. Então, por exemplo, quem está lá no sul, na região de Santa Catarina, a gente tem a região de Bombinhas, do Arvoredo, que é bem legal a reserva. Aqui no sudeste, a gente tem toda a costa do Rio de Janeiro, aí os mais famosos vão ser Ilha Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, você também consegue mergulhar. No Espírito Santo, cara, Guarapari, por exemplo, tem uma biodiversidade imensa para poder mergulhar e tem um custo bastante baixo, tá? Aí você sobe para Bahia, até Salvador você consegue mergulhar. No Nordeste ainda, por exemplo, no Rio Grande do Norte eu já mergulhei. Você tem Maracajaú, Parrachos, onde dá para você fazer um batismo bem interessante, bem rasinho, mas com muita coisa. Mas você tem, por exemplo, a Risca do Zumbi, que é bem bonita. Então você tem opções em todo o longo da costa do Brasil, onde você pode fazer esse mergulho, onde você pode iniciar, tá bom? E a segunda pergunta vem do filhote lá da própria Carol, né? Um grande abraço aí pro Pedro Henrique.
Quem me perguntou, você já encontrou com o peixe Napoleão? Onde foi o encontro e como se sentiu perto desse gigante ameaçado de extinção? Cara, por incrível que pareça, é bem frequente a gente encontrar o peixe Napoleão, principalmente na região de Rajampala, na Indonésia. Mas não foi o primeiro lugar onde eu mergulhei com o Napoleão. O primeiro lugar onde eu mergulhei com eles foi em Fiji, depois eu mergulhei com eles em Palau e depois lá em Rajampá. Rajampá, assim, de cada 3 mergulhos que você faz, em pelo menos um você encontra peixe Napoleão, desde o pequeno, juvenil, até ele bem grande, cara, e é bem legal, ele fica realmente grande, é um peixe que é curioso, ele se aproxima bem da gente e é muito bonito, exótico e também muito bonito. E para terminar, meu xodozinho, né? É verdade que as ilhas de Rajan Park, pelo que situado na Indonésia, é um dos mais perfeitos e intocados lugares para mergulho no mundo e que lá você consegue ouvir nitidamente os sons dos animais marinhos? Só para você ter uma ideia, daqui 2 meses eu volto lá pela 4ª vez, tá? Para mim é o melhor lugar para mergulhar. Água quente, recifes extremamente preservados, natureza ao seu extremo, tanto em cima da água, que você fica escutando as aves, vendo alguns primatas, vendo aves do paraíso, para quem não sabe, eles são dessa região, quanto embaixo d'água, recifes, tubarões, raias-mantas, você vê de tudo por lá. É muito, mas muito bonito mesmo. Eu adoro, sou muito suspeito. E lá você consegue realmente ouvir a natureza. Sabe por quê? Porque tem muito pouca influência do ser humano, principalmente nas ilhas mais isoladas. Para mim, o melhor hotel de mergulho, o melhor lugar do mundo que eu já mergulhei, chama Misul. É uma ilha ao sul da região de Rajampá, que é extremamente isolada, super bonita e super silenciosa. Além de tudo que a gente já falou aqui, lá você consegue experimentar, por exemplo, à noite, a bioluminescência do plâncton. Você consegue andar pela praia e ver os seus pés, aquela água azul que a gente vê em filmes, em documentários. Lá realmente você vivencia isso. É impagável. Mas é muito caro também. Tem que dar um jeito de pagar. Bom, Carol mandou mais 2 mensagens temporonas aqui. A primeira é do nosso amigo Fernando Bortolato Faria. Ele perguntou, de todos os animais que você já viu nos mergulhos, qual mais te impressionou? Cara, eu acho que foi o tubarão-baleia, viu? Apesar de eu gostar muito de raia, assim, o animal que eu mais gosto é raia, raia-manta e raia-chita. Eu sou apaixonado por uma raia-manta, cara. Mas o tubarão-baleia é impressionante. Ele é muito grande, ele é muito pacífico. Ele vai nadando numa tranquilidade, parece que não tem resistência. Ele ignora tudo que tem no entorno e você só vê aquele monstrão de mais de 5 metros passando. 5 metros é quando ele é pequeno, tá? Ele chega a mais de 10. E a segunda pergunta é do nosso amigo Flávio Donati, que perguntou quanto custa uma aventura dessa. Flávio, depende muito para onde você vai, tá? Uma viagem aqui no Sudeste é muito mais barata do que, por exemplo, para Abrolhos, que vai ser mais barata do que para Noronha, que vai ser mais barata do que para ir para o Caribe, que é mais barato do que ir para o outro lado do mundo, tá? Mas vamos colocar assim, um local que tem um custo-benefício bastante atraente, é bem interessante, é Egito, tá? O Egito ele tem um custo mais baixo,
tanto da parte de voo, quanto de hospedagem, quanto da parte de mergulhos. Você consegue fazer uma boa viagem para o Egito, ficar em um bom hotel, bons mergulhos, gastando em torno de acho que mais de uns 15, 20 mil reais, tá? Que é mais ou menos o que você gastaria para ir para Noronha, para ficar numa boa pousada também. Já para você ir para o outro lado do mundo, para a Indonésia, só de passagem aérea para uma pessoa, dependendo da companhia, você vai gastar uns 15 mil reais. E aí o hotel varia de onde você vai ficar. Você tem desde homestay, né, esses hotéis mais básicos, tipo albergues, que vão custar poucos dólares por dia, até hotéis excelentes. Por exemplo, um hotel de ponta em Rajampa, ele chega a custar $1.000 a diária, com mais mergulho, $1.500 a diária. Já ficar em Bali, num hotel mais básico, ou em alguma ilha próxima de Bali, num hotel mais básico, você consegue hotéis para pagar tipo $90, $70 a diária, e mais aí uns $100 por saída de mergulho, tá? Então assim, tudo varia de acordo com o que você está procurando. Opa, e não é que a gente tem mais duas perguntas? A primeira delas é do nosso amigo Júnior Fernandes. Qual lugar aqui no Brasil você considera como uma boa opção para quem quer mergulhar e esteja iniciando? Um lugar onde ao mesmo tempo se possa desfrutar de uma fauna de peixes e corais, mas que seja economicamente viável para quem não tem muitos recursos. Cara, uma pergunta muito boa, tá? Eu acho que realmente quem está começando o mergulho, o ideal é começar por um lugar mais fácil, mais simples, mais barato também, onde você também vai poder curtir muito. Vamos colocar assim, o Brasil, em toda a costa você tem onde mergulhar. Então, por exemplo, quem está lá no sul, na região de Santa Catarina, a gente tem a região de Bombinhas, do Arvoredo, que é bem legal a reserva. Aqui no sudeste, a gente tem toda a costa do Rio de Janeiro, aí os mais famosos vão ser Ilha Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, você também consegue mergulhar. No Espírito Santo, cara, Guarapari, por exemplo, tem uma biodiversidade imensa para poder mergulhar e tem um custo bastante baixo, tá? Aí você sobe para Bahia, até Salvador você consegue mergulhar. No Nordeste ainda, por exemplo, no Rio Grande do Norte eu já mergulhei. Você tem Maracajaú, Parrachos, onde dá para você fazer um batismo bem interessante, bem rasinho, mas com muita coisa. Mas você tem, por exemplo, a Risca do Zumbi, que é bem bonita. Então você tem opções em todo o longo da costa do Brasil, onde você pode fazer esse mergulho, onde você pode iniciar, tá bom? E a segunda pergunta vem do filhote lá da própria Carol, né? Um grande abraço aí pro Pedro Henrique. Que me perguntou, você já encontrou com o peixe Napoleão? Onde foi o encontro e como se sentiu perto desse gigante ameaçado de extinção? Cara, por incrível que pareça, é bem frequente a gente encontrar o peixe Napoleão, principalmente na região de Rajampala, na Indonésia. Mas não foi o primeiro lugar onde eu mergulhei com o Napoleão. O primeiro lugar onde eu mergulhei com eles foi em Fiji, depois eu mergulhei com eles em Palau e depois lá em Rajampa. Rajampa, assim, de cada 3 mergulhos que você faz, em pelo menos um você encontra peixe Napoleão, desde o pequeno, juvenil, até ele bem grande, cara, e é bem legal, ele fica realmente grande, é um peixe que é curioso, ele se aproxima bem da gente e é muito bonito, exótico e também muito bonito.